Gostaria que nós abríssemos a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo de número 20. Nós vamos ler a partir do verso 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade e lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la anunciar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, precisamos do Teu socorro nesse momento. Precisamos do socorro do Espírito Santo na revelação da Tua palavra a cada um de nós. Ó Pai Santo, como nós precisamos que Cristo seja revelado a cada um de nós. Cristo e sua obra é motivo de nós estarmos aqui, Senhor, para podermos receber mais instrução da parte do Senhor nessa noite. Por isso nos socorre, Senhor. Vem com a sua graça, com a sua bondade em cada um de nós. Toca no nosso coração, Senhor, naquilo que precisamos aprender, naquilo que nós precisamos deixar, Senhor, aquilo que nós precisamos entregar para o Senhor. Por misericórdia, Senhor, acode cada um de nós, socorre as nossas vidas, Senhor, pois necessitamos do Senhor nessa noite, e da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor, para podermos viver a vida na Tua total dependência, Senhor. Por isso ajuda cada um de nós, vem com a Sua graça, bondade, e se revele a nós, por misericórdia, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, esse texto que nós lemos, ele precisa chamar a nossa atenção. Em que sentido ele precisa chamar a nossa atenção? Primeiramente, nós podemos ver no verso 19, que ele diz assim: servindo ao Senhor com toda humildade e lágrimas, e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então nós precisamos partir desse princípio, irmãos, que nós, na nossa carreira cristã, nós achamos que servimos muita gente, só que na verdade, a palavra de Deus diz que nós precisamos servir ao Senhor. Esse é o princípio de tudo, porque quando nós servimos ao Senhor, então é o Senhor quem nos capacita a servir a sua igreja. É o Senhor que nos capacita a dar um testemunho nesse mundo de trevas, sabe? Porque o Senhor disse que nós somos a luz do mundo e nós somos o sal da terra, sabe? Então, como que nós vamos servir as pessoas se nós não servirmos ao Senhor, né? Então nós temos que partir desse princípio, né? E para nós servirmos ao Senhor, há alguns requisitos que Ele vai exigir de nós. Primeiramente, nascer de novo, né? Para que nós possamos ver o reino de Deus, nós precisamos nascer de novo, nascer do alto, crer na obra que Cristo realizou lá naquela cruz por cada um de nós, sabendo que todos nós fomos crucificados com Ele, e fomos sepultados com Ele, fomos ressuscitados com Ele. Então nós recebemos o Espírito Santo para nos conduzir diante dEle. Então, irmãos,
Nós precisamos compreender que a partir do momento em que nós nascemos de novo, nós não nos pertencemos mais. O velho, o Valdeci, morreu em Cristo Jesus, né? Quem vive Cristo, vive no Valdeci. E assim em cada um de nós, né? Só que infelizmente, muitas vezes nós queremos servir ao Senhor do nosso jeito, né? E o Senhor Jesus foi muito específico lá em João capítulo 8, quando ele, naquele grande dia, ele levantou-se e dizia: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas, sabe? Então ele dizia isso para que do Espírito que nós haveríamos de receber, porque até então o Senhor não tinha sido glorificado, mas a partir do momento em que ele foi glorificado, ele enviou o seu Espírito para habitar para sempre com a sua igreja, conosco. Então, irmãos, servindo ao Senhor, e irmãos, e servir ao Senhor, já de imediato eu já vou falar algo para os irmãos, né? Primeiramente, ele diz assim: com toda humildade. Esse é um ponto que pega nós somos muito orgulhosos. Então, na cruz, o nosso orgulho ficou, sabe? Então, nós precisamos servir ao Senhor de todo o nosso coração, com humildade. Segundo lugar, lágrimas. Isso quer dizer sofrimento, né? E provações que vai acontecer, porque, irmãos, nós não estamos no oásis, nós estamos numa guerra espiritual, sabe? Nós, quando fomos arregimentados, quando nós nascemos de novo, nós fomos colocados pelo nosso Senhor Jesus nesse mundo para resgatar os dele que estão no mundo. Assim como o Senhor usou o seu soldado para nos resgatar a cada um de nós, né? Foram lá e, com lágrimas, com provações, pregaram o Evangelho para nós. Então o Senhor, na sua infinita graça, nos resgatou para Ele. Agora nós fomos arregimentados para buscar outras vidas. Então, irmão, servir ao Senhor exige essas dificuldades. Mas uma coisa é certa: o Senhor, quem nos arregimentou, Ele nos dá toda a provisão para que nós possamos cumprir essa tarefa, né? Então Ele chama atenção para que esse ponto prioritário, né? E aí o verso 20 ele diz assim: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeu como a grego o arrependimento para com Deus e o conhecimento, né? E a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então o que nós devemos testemunhar aí fora, irmãos? O que nós devemos pregar? Arrependimento. O verdadeiro evangelho começa com arrependimento. Sem arrependimento, irmãos, não há nova criatura, sabe? Então a palavra de Deus vem e me convence de que eu sou um pecador. A própria palavra vem e diz: você precisa de um Salvador. E Jesus se apresenta como esse Salvador, para nos levar para a cruz. E ali então nós podemos, a partir de então, recebermos o Espírito Santo, irmão, e nós podermos testemunhar, né, de que nós nascemos de novo, de que nós somos nova criatura, irmãos. Então, como isso precisa ser algo real para nós, né? Agora, nós podemos também experimentar aqui, agora já recebendo o Espírito Santo em nós, o Espírito Santo vai conduzir nós a algumas situações. E aqui fala no verso 23, né? No verso 22 ele diz: constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações, né? Então essa é a nossa realidade. Por que tribulações? Por que cadeias, irmão? Porque nós estamos numa guerra espiritual,
sabe? E o nosso adversário, o diabo, que é o nosso adversário, aquele que nós fomos resgatados da mão dele, ele não vai querer que nós resgatemos outros, né? Por isso que nós precisamos nos revestir das armas que o Senhor Jesus preparou para nós, né? Então nós temos todo o suporte dessa armadura de Deus que fala lá em Efésios capítulo 6, né? Que lá ele começa, a partir do verso 10, ele começa a dizer assim: a vossa luta não é contra carne e sangue. Já nos dá um alvo, porque muitas vezes, irmão, nós ficamos brigando entre nós mesmos, e é tudo que o inimigo quer. Mas ele diz: a vossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal que estão aí nesse mundo, sabe? Então ele nos dá revestíveis, pois, de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo, né? Então, irmãos, como nós precisamos conhecer a palavra de Deus e conhecer tudo aquilo que o Senhor tem proposto para cada um de nós, né? Então isso dá uma alegria para nós de poder suportar tudo isso. Mas ele chega no verso 24, né? Se fala assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Sabe, aqui é que muitas vezes nós temos falhado, né? Por quê, irmãos? Porque nós temos considerado a nossa vida muito preciosa para nós. Irmãos, nós precisamos compreender, irmãos, que nós fomos crucificados naquela cruz. Sabe, o meu velho homem, o teu velho homem foi crucificado com ele. Os teus desejos para esse mundo foi crucificado com Cristo. Sabe? Então, quando nós temos essa consciência de que nós estamos servindo ao Senhor, a nossa vida, para nós, ela perde o sentido, porque o nosso desejo é servir ao Senhor, sabe? Então, quando a nossa vida não se torna mais preciosa para nós mesmos, nós podemos cumprir todo o propósito do Senhor, porque nós vamos ficar ouvindo a voz do Senhor em cada um de nós. E como eu falei, o Senhor tem dado todo o suporte para nós, né? Veja o que a palavra de Deus diz nós estamos em Atos, volte para Atos capítulo 1, Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Eu quero chamar a atenção para nós aqui, o Senhor Jesus dizendo: mas recebereis poder, sabe? Esse é o poder do alto, o poder para nós dar um testemunho adequado. Vocês recebem poder para ser minhas testemunhas, sabe? Então isso é muito precioso, irmão. Por isso que a palavra de Deus diz que nós não devemos considerar precioso para nós a nossa própria vida, porque nós recebemos poder para isso, sabe? Quando nós recebemos o Espírito Santo, recebemos tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, né? Nós estamos aí em Atos. Voltem para o Evangelho de João, capítulo 15. Veja o que fala a partir do verso 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Amém? Então, mais uma firmeza, nós podemos testemunhar, porque nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai, em nossas vidas, ele vai testemunhar Cristo. Sabe, o Espírito Santo tem um foco só em nós: revelar Cristo para cada um de nós, né? Mas para que ele possa revelar Cristo, nós precisamos ter muita convicção de que nós queremos servir ao Senhor.
Quando nós botamos quando o Senhor se torna a nossa prioridade, quando o Senhor se torna a nossa vida, então nós vamos só querer servir a Ele. E então o Espírito Santo vai revelar mais e mais de Cristo para nós, e para os outros nós vamos poder testemunhar com os nossos atos. Muitas vezes nós nem vamos falar o Evangelho, mas as pessoas vão poder tocar o Evangelho em nós, tocar o Evangelho genuíno, o Evangelho que transforma, sabe? Muitas vezes a gente vê tantas pregações de evangelhos aí que não salvam, evangelhos que deixam a gente inchado nesse mundo, o evangelho da prosperidade, o evangelho da cura, e a alma e o espírito está enfermo, mas nós precisamos que o Espírito Santo cure o nosso interior, sabe? Então, como nós precisamos e esse Espírito foi dado a cada um de nós, esse Espírito vive em nós, mas em Efésios diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus, sabe? Como que nós entristecemos esse Espírito que habita em nós? Quando nós não servimos ao Senhor, sabe? Quando nós somos rebeldes naquilo que o Senhor tem trazido para nós, quando o diabo traz coisas para nós desse mundo, envolve nós nesse mundo com tantas coisas que nós acabamos esquecendo de servir ao Senhor. Veja só, irmão, nós estamos aqui em João, vai para Efésios, capítulo de número 4, a partir do verso 1, diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Um rogo. Paulo aqui diz que ele era o prisioneiro de Cristo, e nós, irmãos, somos prisioneiros de Cristo também, sabe? Nós somos prisioneiros dele, fomos comprados com o precioso sangue dele. Agora o rogo aqui é para que nós andemos do modo digno pelo qual nós fomos chamados, e nós fomos chamados com um único objetivo: servir ao Senhor. E então, servindo ao Senhor, o Senhor vai designar cada um para o seu serviço, para que o corpo, porque na verdade nós somos um corpo dinâmico, um corpo vivo, onde Cristo é o cabeça e cada um de nós somos os membros desse corpo. Por isso que nós precisamos servir o cabeça, para saber qual é o meu serviço, porque senão eu vou começar a pensar do meu jeito, da forma que é melhor para servir as pessoas, e aí eu vou querer barganhar, ou vou querer me achar que eu sou melhor, sabe? Então, irmãos, nós somos perante o Senhor, nós somos todos iguais, nós temos funções diferentes, sabe? Diante do Senhor, todos nós precisamos servir a Ele, e aí Ele vai designar, né? Cada um no seu lugar, mas diante dele não tem ninguém superior, não, né? Todos somos iguais. Essa é a beleza do Senhor, sabe? Para que não haja soberba, para que não haja eu sou melhor, não, irmãos, todos somos iguais perante o Senhor, simplesmente temos funções diferentes, né? Então, irmão, nós precisamos compreender que nós precisamos andar de modo digno da vocação a que nós fomos chamados. Mas, irmãos, nesse andar, nós temos muitas vezes esquecido de que nós estamos servindo ao Senhor, sabe? Muitas vezes nós temos esquecido, e o diabo tem trazido coisas para nós, sabe? Veja, não desmarquemos aqui, mas vamos lá para Êxodo, para nós ver algo muito interessante que aconteceu com Israel quando eles estavam no Egito, onde o Senhor chega para tirar eles lá do Egito. Êxodo capítulo 5, para nós fazermos uma análise, irmãos,
se não é exatamente isso que acontece conosco em relação ao Senhor nesses dias, sabe? Porque a palavra de Deus diz que Jesus é o pão do céu, o pão que alimenta, o pão que dá vida para o nosso espírito. Então nós precisamos, se Ele é o pão, assim como um corpo físico, nós somos um corpo espiritual, nós precisamos alimentar o nosso espírito todos os dias. Mas muitas vezes nós estamos tão ocupados com tantas coisas que nós, muitas vezes, abrimos a palavra quando nós nos reunimos na igreja, para vergonha nossa, sabe, irmão? Então, como é precioso nós poder ver esse verso aqui de Êxodo capítulo 5, a partir do verso 1, fala assim: depois foram Moisés e Arão e disseram Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor, para que lhe ouça eu e vos o deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha Ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? E das vossas tarefas? Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís nas suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois deu ordem Faraó ao seu superintendente para que aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não tornareis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes, eles mesmos que vão ajuntem para si a palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuís dele. Então estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que eles se apliquem e não deem ouvido às palavras mentirosas. Olha só que relato, irmãos, sabe? Então, quando muitas vezes tem acontecido conosco essa mesma situação, irmãos, nós estamos tão atarefados nesse mundo, nós estamos tão atarefados em fazer coisas, que muitas vezes nós não temos tempo mais para a palavra do Senhor, não temos tempo mais para se alimentar do Senhor, nós não temos tempo mais para servir ao Senhor, sabe? Isso é algo gravíssimo, porque isso vem do trono de Satanás, sabe? É algo que o diabo tem trazido muitas tarefas para nós, né? E nós muitas vezes temos deixado de olhar para o Senhor e buscarmos e começar a se envolver com as coisas, com os deveres nossos do dia a dia, e esquecemos de servir ao Senhor, sabe? Isso é algo bastante grave. E aqui, irmãos, então quando Moisés e Arão chegaram para o faraó, dizendo: deixa ir o povo, então ele diz: eu não conheço esse Deus e não vou deixar ir esse povo, né? Então ele diz assim: esse povo está muito ocioso, vamos dar trabalho para eles, para que eles não pensem nessas palavras mentirosas. Olha só o que o diabo está fazendo conosco, mostrando, falando que a palavra de Deus é algo mentiroso para nós. Então nós precisamos aprender, irmãos, que pelas misericórdias do Senhor, nós precisamos servir a Ele com todo o nosso empenho, com todo o nosso querer, irmãos. E aqui fala assim, para que eles ajuntem palha
né? Então, irmãos, as obras nesse mundo, né? E o Egito construiu muitas cidades com tijolos, mas os irmãos percebem que quando foi feito o templo lá em Jerusalém foi de pedra, né? Por quê, irmãos? Porque tijolo é obra de homem, e pedra não, sabe? Pedra é algo firmado por Deus, né? Então, e aqui fala de um material que eles deveriam buscar, a palha. E se nós for, não precisamos abrir lá, mas se nós for lá em 1 Coríntios capítulo 3, vai ter aqueles 6 materiais que a igreja que Paulo edificou, né? Então são 3 materiais sólidos, né? Ouro, prata e pedras preciosas, que aquele fundamento foi lançado ali. O ouro fala da natureza de Deus, a prata fala da obra de Cristo, e a pedra preciosa fala do trabalhar do Espírito Santo na lapidação das nossas vidas. Mas tem 3 materiais lá também: madeira, feno e palha, né? E a palha ali, irmãos, tem a conotação da glória do homem, da glória do homem. Então, quando esses 6 materiais vão ser provados no fogo, né? Então o ouro, quando você bota fogo nele, ele fica cada vez mais puro, né? A prata da mesma forma, e a pedra preciosa também, mas agora quando pega fogo na madeira, ela consome rápido. Quando pega fogo no feno, mais rápido, mas na palha é mais rápido ainda. Então a glória do homem, então ele diz assim, vão buscar a própria glória nesse mundo, porque o Egito tipifica o mundo, o faraó tipifica Satanás, né? Então ele diz assim, eu vou agravar o trabalho de vocês e vou dar condições para que vocês vão buscar a glória de vocês nesse mundo, sabe? E como isso tem sido algo terrível para a igreja do Senhor, como muitos irmãos têm se perdido nessa caminhada, irmãos, de adquirir coisas e não ter um limite. O Senhor, Ele é o dono da prata e do ouro. Ele quer trabalhar para que nós tenhamos em abundância. Mas agora, como é que nós estamos agindo com essa abundância que Ele tem nos dado? Eis a questão. Se nós estiver servindo ao Senhor, sabe o que vai acontecer com aquilo que o Senhor tem nos dado? Nós vamos poder investir no reino de Deus. Nós vamos poder ajudar naquilo que o Senhor tem para nós. Por isso nós precisamos, nesse mundo, servir ao Senhor. Porque senão, irmãos, e no reino de Deus, na igreja, o Senhor tem aqueles que Ele vai dar abundantemente, tem aqueles que Ele vai limitar, e tem aqueles que Ele não vai dar só o alimento diário. Mas tudo é um tratamento, porque aqueles que faltam, o Senhor tem aqueles que têm abundância para repartir, sabe? Então, como o Senhor é precioso e trabalha, mas todos nós servindo ao Senhor, então o Senhor vai colocar nós, cada um no seu lugar, né? E isso nós vamos poder servir a Ele com muita preciosidade. Mas agora nós precisamos compreender, irmãos, que primeiramente nós precisamos servir ao Senhor. E então o Senhor vai dar limites para a nossa vida, né? Aonde nós não vamos considerar a nossa vida preciosa para nós mesmos, né? Isso aconteceu com Paulo. Paulo é algo muito especial na palavra do Senhor, que o Senhor deixou esse servo, o Senhor trabalhou na vida desse servo dele tão preciosamente, para que deixou um modelo para nós. Paulo é um modelo que o Senhor trabalhou para deixar para nós, e ele fala isso muito claramente em Filipenses capítulo de número 3, a partir do verso 4, ele diz assim, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Veja só as qualidades carnais desse homem: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseus, quanto ao zelo,
perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensíveis. Olha que qualidade para um homem carnal, né? E há homens com todas essas qualidades vivendo nesse mundo, mas se ele não nascer de novo, se ele não crer na obra de Cristo, ele está perdido, assim como todos aqueles que não creem. Ele pode ser bem educado, ele pode ser bem instruído, também vai se perder, né? Agora veja o verso 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo, né? Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseia-se na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então veja só, irmãos, esse homem, ele tinha tudo para ser um sucesso no mundo dos negócios, no mundo da religião, e o Senhor então separa esse homem, né? E ele começa a servir ao Senhor. E quando ele começa a servir ao Senhor, então o Senhor vai tirando tudo aquilo que era dele, né? Então ele pode dar esse testemunho, né? Que agora ele considerou tudo aquele sucesso que ele seria, ele considerou como perda, né? Por isso que lá em Atos nós ouvimos o testemunho dele, que ele não considerava a vida dele preciosa para ele mesmo. A vida dele só era preciosa para cumprir o objetivo que Deus tinha. E assim deve ser a nossa também, irmãos. Porque o Senhor vai dar toda a satisfação para nós vivermos nesse mundo. O Senhor vai dar todo o suporte para nós vivermos nesse mundo. O Senhor vai nos dar riquezas, o Senhor vai nos dar riquezas financeiras, o Senhor vai nos dar riquezas espirituais, para nós usar nossas riquezas financeiras na obra do Senhor, para o Senhor, né? E também Ele vai nos dar riquezas espirituais para podermos servir as pessoas, sabe? Então, como isso precisa ser algo muito real para nós, né? Então, se nós voltarmos agora, irmãos, para o texto que nós estava lá de Efésios, nós podemos entender agora por que o texto começa: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, sabe? Então, irmão, nós fomos chamados, e o Senhor tem dado dons para nós, sabe? O Senhor tem trazido revelações para nós, né? Então o verso 2 vai dizer assim, ó: nós fomos chamados para nós andar da vocação que fomos chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E aqui eu quero chamar a atenção, irmãos, para essas duas humildade e mansidão e longanimidade, sabe? Humildade é atributo de Cristo, mansidão é atributo de Cristo, sabe? E nós só podemos ter esses atributos se nós andarmos dignamente na vocação a que nós fomos chamados. Lembra-se lá quando o Senhor está falando no Sermão do Monte, Ele diz, bem-aventurado os humildes de coração, né? E aí Ele fala, porque deles é o reino dos céus, sabe? Então os humildes é aqueles que vão herdar os céus, né? E aí Ele fala também, os mansos herdarão a terra,
Os mansos de coração herdarão a terra, né? Os humildes herdarão os céus, e os mansos herdarão a terra, né? Então, irmãos, como nós precisamos andar, e nós só conseguimos esses atributos se nós andarmos com Cristo. Lembra lá em Mateus 11, quando o Senhor Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde, tá? Ele é manso e ele é humilde. Então é nessa caminhada, é nesse jugo, que não é, a gente pode dizer assim, ó, quando ele chama individualmente, porque esse jugo, irmão, só tem lugar para dois. Só a canga, né? Os mais velhos vão se lembrar, a canga botava-se 2 bois, né? Então nessa canga cabe 2, e um que está ali é o nosso Senhor Jesus. E ele diz assim: tome o teu lugar, Valdeci, tome o seu lugar. Cada um de nós temos que ter esse lugar. Então nessa caminhada nós somos bravos, nós vamos para os lados, mas o manso está ali, ó, conduzindo todas as coisas, até que então a natureza dele vai sendo implantada em nós, né? Como você botar um boi manso com um brabo, ele vai se espernear, aquele brabo vai se espernear o tempo todo, mas com alguns dias ele vai perceber e vai amansar igual, vai ter a mesma mansidão daquele outro do lado. E aí é nós, nessa caminhada, quando nós servimos ao Senhor junto com Ele, nós vamos começar esperneando, nós vamos querer ir para o lado direito, nós vamos querer ir para todos os lados, e Ele diz: não, meu filho, é aqui, ó, vamos andar aqui. Então essa natureza de mansidão vai sendo implantada em nós. Por isso que nós precisamos andar, irmãos, de modo digno daquilo que nós fomos chamados, com toda a mansidão e longanimidade. Irmãos, se é algo que nós não temos, é paciência, né? Nós não somos uma pessoa longânima, nós queremos tudo imediato, nós falamos e já queremos, nós somos a geração imediatista, né? Nós tocamos um botão e a coisa precisa acontecer, né? Mas o Senhor quer nos dar, o Senhor quer fazer com que nós sejamos longânimos, aquele elástico que estica e vai esticando, sabe? É isso que o Senhor quer fazer de nós, as pessoas longânimas, boa de se mexer, não é? E aí para quê? Para que tudo isso, irmãos? Humildade, mansidão e longanimidade, para suportar, né, uns aos outros em amor. Nós só podemos suportar uns aos outros nessas condições, porque senão nós não suportamos. Nós botamos o pé na parede, irmão. Quando chegam para nós botamos o pé na parede. Nós não somos mansos, nós não somos humildes, nós não somos longânimos. Somente se nós tivermos essa caminhada com o Senhor e Ele implantando a sua natureza em nós vamos poder suportar uns aos outros em amor, sabe? Porque nem amor nós não temos, nós não temos amor de suportar, né? Nós temos um amor onde nós somos confrontados, nós esperneamos, né? Mas o amor de Deus que foi derramado em nosso coração, como diz lá Romanos capítulo 8, o amor de Deus, Romanos capítulo 5 vai dizer que o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Foi derramado, não foi nos dado em conta-gota, foi derramado no nosso coração, irmãos. Para quê? Para que nós possamos suportar uns aos outros, né? Aí o verso 3 vai dizendo assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esforçando-vos, sabe? Sabendo que, irmãos, cada um de nós com pensamentos diferentes, com naturezas diferentes aqui, chegamos, todos nós temos o mesmo Espírito, e o Senhor agora quer mudar a nossa mente, para que todos nós tenhamos a mente de Cristo. Então há um motivo de nós suportarmos uns aos outros, sabe? Precisamos, né, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz.
E aí vai dizer assim: há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Sabe? Um só corpo, onde cada um de nós somos membros desse corpo. Por isso que nós precisamos ter a mesma mente, por isso que nós precisamos ter uma mansidão vinda do Senhor, por isso que nós precisamos ser longânimo, porque os irmãos, já pensou, um corpo, aonde um braço vai para um lado, o outro quer ir para o outro, uma perna vai para um lado, outra perna vai querer ir para o outro? Não, irmão, todos os membros do meu corpo, do seu corpo, obedecem um comando só, da cabeça. E quando traz para a palavra de Deus, o Senhor traz essa revelação, porque nós, embora muitos, somos um só corpo, membros uns dos outros, né? Então, que precioso nós poder olhar para isso e ver, irmãos, que nós estamos inseridos nessa esfera tão preciosa de darmos um testemunho aonde nós estamos, né? Então, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. Sabe? Então, como é precioso nós poder olhar para a palavra de Deus e saber que nós estamos inseridos nesse plano eterno de Deus, aonde Ele já quer começar a cuidar de nós aqui, para que nós possamos ser trabalhado por Ele e conduzido por Ele, sabe? Mas precisamos ter essa realidade muito forte no nosso coração. Nós precisamos saber que nós precisamos servir o Senhor e não homens. Servir o Senhor. Irmãos, quando vocês ouvirem a palavra que alguém for trazer para vocês, nós precisamos estar embasados na palavra de Deus. Porque, irmãos, muitos podem querer trazer coisas para conquistar nós, mas se nós não tiver conhecimento da palavra, nós vamos entrar, sabe? Nós vamos entrar. Agora, se nós tiver conhecimento da palavra, irmãos, nós vamos ficar firmes olhando para o Senhor, sabendo que é Ele quem governa, sabe? E aí então nós vamos poder também experimentar a nossa vida nesse mundo, olhar para ela e dizer assim: a minha vida só tem um objetivo aqui, servir ao Senhor. Sabe, e esse servir ao Senhor é de dar um testemunho daquilo que Deus tem feito na minha e na sua vida. Sabe, como nós precisamos que realmente o Espírito Santo incomode cada um de nós sobre essa questão de testemunho, sabe? Para que nós realmente possamos olhar e saber que em nós aqui nesse mundo, sem o Senhor nós não somos nada. Podemos ter muito sucesso aqui nesse mundo, podemos ganhar muitas coisas aqui nesse mundo, ter muitos bens aqui nesse mundo, mas sabe o que a Bíblia diz? Uma alma vale mais do que esse mundo inteiro. Uma alma vale mais do que esse mundo inteiro. Então, irmão, se você lutar para conseguir muitas coisas, que você não vai conseguir esse mundo, mas se você depender do Senhor, se você servir o Senhor, e o Senhor te der a graça de você testemunhar para uma vida, você ganhou esse mundo inteiro para o Senhor, sabe? Então, como isso precisa chacoalhar as nossas vidas, sabe? Como nós precisamos compreender que nós estamos inseridos em coisas muito maiores do que esse mundo aqui. Algo, irmãos, que não vale a pena nós nos apoiar nesse mundo, porque Cristo está aqui e Ele nos deu poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, para sermos testemunhas dEle, sabe? Isso precisa chacoalhar as nossas vidas. Isso precisa fazer com que nós nos acordemos de noite e vamos aos pés do Senhor e diz: Senhor, trabalha em mim, Senhor, muda a minha história, Senhor, porque Ele quer encontrar um coração que diz assim: eu quero, Senhor. É só o que Ele precisa, sabe? Não se preocupe, mas eu tenho que largar isso, eu tenho que largar. Não, entregue para o Senhor, sabe? Nós lemos o texto lá no início, Abraão, né? Um filho que o Senhor deu para ele aos 100 anos de idade, né? Então o Senhor deu aquele filho,
ele guardou aquele filho na tenda, ele guardou no mais íntimo do coração dele, e ele fazia tudo para aquele filho. Chegou um tempo que o Senhor disse: está ocupando o meu lugar no teu coração. Então, Abraão, entregue esse filho para mim. Vai lá e coloca ele no altar. Sabe? Então, quando Abraão colocou Isaac no altar, aí o Senhor então ocupou a primazia no coração de Abraão. Sabe? Então, dali em diante, Abraão pôde expressar o Deus Pai, né, entregando o seu filho, assim como Deus fez conosco, entregou o melhor que ele tinha por cada um de nós. Então, como isso é precioso, irmãos, nós percebemos o amor que Deus tem por cada um de nós, entregar o seu filho amado, né? Como diz lá em Isaías: agradou a Deus moê-lo por nós, por mim, por você. Sabe? Então, que o Senhor realmente nos conquiste, irmãos, para a glória dele. Amém? Querido Pai, nós te louvamos, Senhor. Agradecemos-te por esse momento. Agradecemos-te pela nossa vida, Senhor, pela palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações nessa noite. E nós rogamos, Senhor, rogamos que o Espírito Santo pegue firme conosco, que o Espírito Santo acorde nós, e que nós realmente possamos considerar a vida do Senhor em nós, que nós possamos servir ao Senhor e não a nós mesmos. Por isso nos ajuda, Senhor. Vem com a sua graça, com a sua bondade e conquista cada um de nós. Por misericórdia, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor.